Hoje, mais uma vez, volta às manchetes aí o assunto nova CPMF. Ou, segundo o pessoal do Ministério da Economia, é diferente da CPMF, né? Tem o mesmo cheiro, o mesmo gosto, a mesma cara, os mesmos efeitos, mas não é a nova CPMF. E tudo indica, até pela maneira como o Ministério da Economia está se posicionando a respeito, que com o aval do Jair Bolsonaro. A iniciativa de fazer uma nova ofensiva para que esse novo imposto seja estabelecido e possa ser cobrado nas operações de pagamento no país. Na verdade, há muitas dúvidas, né, sobre a amplitude do negócio. Vão cobrar em saque? Vão cobrar em depósito? Vão cobrar em todas as transações eletrônicas? O sujeito que pede ali uma pizza e paga com cartão, haverá incidência de imposto? A iniciativa coube ao Paulo Guedes, ao lado de líderes do governo no Congresso. A questão é como o Congresso vai trabalhar com essa proposta. Se vai aceitá-la, se vai aceitar discuti-la. Alguns parlamentares dizem que não há nem espaço para discutir o assunto. O Paulo Guedes falou no estabelecimento de tributos alternativos. Obviamente, a coisa é tão difícil politicamente que ele começa a usar eufemismos, né? Para esse novo imposto, que incidiria sobre diversas operações. Mas ele fala em impostos alternativos, tributos alternativos, como solução para garantir a desoneração da folha de pagamento. E aí entra uma outra pergunta que eles precisam responder no Ministério da Economia e no Congresso. É uma compensação permanente para uma desoneração cujo fim tem data marcada? Porque o que está em discussão no Congresso é a prorrogação da desoneração até o final do ano que vem. A desoneração vale até o final deste ano. O que o Bolsonaro vetou, e agora o Congresso deverá derrubar, tudo indica irá derrubar, é uma extensão dessa desoneração para 17 setores da economia até o final de 2021. E o Paulo Guedes tem falado em compensar a desoneração com novos tributos. Mas espera aí. Serão novos tributos permanentes para a compensação de uma extensão com data de validade da desoneração? Ou a desoneração também será permanente, pelo menos para alguns setores da economia? Não é desoneração de zerar tributos, pelo amor de Deus. Ninguém está trabalhando com uma utopia como esta. Isso não existe, não é? Mas é a eliminação de algumas cobranças que incidem sobre folha de pagamento e que, portanto, tornam mais caro empregar, tornam mais caro abrir vagas de emprego, contratar trabalhadores. São algumas cobranças que incidem sobre a folha de pagamento, que hoje não são feitas, mas se o Congresso não derrubar os vetos do presidente, essa desoneração acaba no final deste ano. E aí 2021 começará com a incidência dessas cobranças em cima da folha de pagamento, tornando mais caro empregar, abrir vagas, gerar empregos. E aí é a primeira pergunta que deve ser feita ao Paulo Guedes. O senhor está propondo um imposto que será sem data de validade, não é? Durará enquanto, se aprovado, durará enquanto for possível, a não ser que numa eventual renovação, como aconteceu ainda no governo Lula, quando o governo Lula tentou renovar a CPMF, o Congresso vetou.
Então, o risco de um imposto permanente para, segundo Paulo Guedes, compensar uma desoneração cujo fim terá data marcada, ainda que com uma extensão de mais um ano, é isso? Ou essa desoneração também será permanente? Repito, pelo menos para alguns setores da economia, pelo impacto que tem na geração de empregos. E estamos falando de desoneração específica de algumas cobranças que incidem sobre folha de pagamento. Não é redução de impostos gerais ou eliminação de impostos gerais. Pois bem, o Guedes também relacionou esse novo imposto proposto ao financiamento de um novo programa de renda mínima. Na verdade, não é o programa clássico de renda mínima, aquele que atinge todos, mas um programa assistencial que deverá ser estabelecido, se o Congresso assim entender, maioria suficiente para aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, a PEC, que é uma proposta do Pacto Federativo, a PEC do Pacto Federativo, e que, na verdade, engloba uma porção de coisas, inclusive dinheiro para a saúde, dinheiro para a educação e uma espécie de consenso dentro do Palácio do Planalto, pelo menos no Ministério da Economia, que é quem trabalha com esse assunto, e no Congresso Nacional, de transferir para os legisladores, para os parlamentares, a definição de como será gasto o dinheiro do orçamento. Para onde vai o dinheiro do orçamento? Que prioridades, ano após ano? Será tarefa do Congresso, se aprovado esse pacto federativo, que obviamente vai tramitar em forma de proposta à emenda constitucional. Ou seja, uma proposta de emenda à Constituição, você tem de ter 3/5, pelo menos 308 votos na Câmara, pelo menos 49 votos no Senado, para a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição. É preciso mudar a Constituição para que sejam estabelecidos os termos de um novo pacto federativo. E aí o Paulo Guedes sabe que nessa proposta estará inserida a ideia de um programa de assistência, um programa permanente de assistência. Mais ou menos o Bolsa Família, porém um pouco mais inflado, turbinado, com a ideia de atingir mais gente e pagando mais por isso, pagando para cada um, para cada família. Hoje são 14 milhões de famílias. E, obviamente, com um CPF responsável pelo recebimento, então são 14 milhões de pessoas, porém, com famílias, né? Então são 14 milhões de famílias, o número de pessoas beneficiadas é maior do que 14 milhões. A ideia é pagar para mais gente, ampliar o programa e pagar mais. É por isso que Paulo Guedes fala em pouso suave da ajuda emergencial. Ou seja, a ajuda emergencial poderia ser imediatamente substituída por um programa de renda que se estenderia para mais gente do que o Bolsa Família, e que receberia um novo nome. Ou seja, basicamente seria apenas a troca do nome de fantasia, que antes seria Renda Brasil e deve ser Renda Cidadã. Essa é a ideia. Já que o Bolsonaro diz que até 2022 ninguém no governo fala em Renda Brasil. Pois pode vir algo parecido, proposta parecida, de um programa parecido, apenas com outro nome. Em vez de Renda Brasil, Renda Cidadã. E até porque Renda Cidadã é menos passível de trocadilhos, né? De qualquer maneira, o Paulo Guedes disse que é preciso desonerar a folha. Ele concorda com isso, mas, por isso, afirma,
É preciso tributos alternativos para desonerar folha e ajudar a criar empregos e renda. E ele disse que não está insensível ao impacto do auxílio emergencial e afirmou que isso ajudou a manter o Brasil respirando e atravessando essa onda de crise. Temos que também, diz Paulo Guedes, fazer uma aterrissagem suave do programa de auxílio emergencial. O Paulo Guedes falou tudo isso, mas não quis responder a perguntas. E é preciso esclarecer muita coisa. Primeiro, o senhor está propondo um novo imposto, independentemente do que se discute na reforma tributária, o que há de prático e real até agora, que é a unificação de tributos, etc. Portanto, uma desburocratização do sistema tributário. Mas o senhor está propondo que imposto? É o imposto sobre todas as movimentações? O sujeito saca um dinheiro, haverá uma cobrança? Deposita o dinheiro, haverá uma cobrança? Compra algo qualquer aí na internet ou por telefone, e na hora que chega o entregador ele paga usando um cartão? Haverá imposto nessa transação, ainda que seja um produto barato do dia a dia? E a alíquota? Ela estará sujeita a aumentos conforme a necessidade? Porque os brasileiros não se esqueceram que 0,2 virou 0,38 com a CPMF original. Né? E também não se esquecem que o que era especificamente para a saúde acabou entrando no caixa comum do governo. Deixou de ser a tal contribuição provisória específica para a saúde e passou a ser um imposto a mais. Vale lembrar que o nome contribuição e não imposto, ele foi um drible que se deu para que a cobrança fosse feita o mais rapidamente possível, já que imposto eles só poderiam começar a cobrar, na época, governo Fernando Henrique, no exercício fiscal seguinte, no ano fiscal seguinte. E contribuição não, é quase imediata a possibilidade de cobrança. Então, muitas perguntas deveriam ser respondidas. E, obviamente, se a ideia do Paulo Guedes, quando fala em desoneração, vai além de apenas apoiar a derrubada dos vetos e prorrogar a desoneração até o final do ano que vem, ou se é, de fato, tirar de uma vez do pescoço das empresas e dos trabalhadores e da folha de pagamento uma série de cobranças que, repito, tornam o emprego muito mais caro. A abertura de vaga fica muito mais cara, empregar fica mais caro e, portanto, mais difícil. É um desestímulo ao emprego. Esse rol de cobranças que recaem sobre a folha de pagamentos. E esses 17 setores, eles têm um impacto extraordinário na geração de empregos. Estamos falando hoje de algo aí em torno de 6 milhões de empregos. Ou seja, quase metade daqueles que são registrados lá na metodologia do IBGE como desempregados. Embora o número de desempregados seja muito maior, porque é preciso considerar aqueles que estão desempregados, mas não estão procurando emprego. Pois bem, o Paulo Guedes falou da importância do auxílio emergencial, porque aí ele já fazia a defesa, a apologia de um programa assistencial que substituiria também o auxílio emergencial, ampliaria o Bolsa Família, mudaria de nome, atingiria mais gente
E o Renda Brasil, como foi proposto, foi jogado para escanteio porque chegaram a uma conclusão muito simples. Não há dinheiro para isso. A ideia era ampliar de 14 milhões de famílias para 22, para 26, para 35. Mas aí perceberam que não havia dinheiro para isso. Ainda mais com a ideia de se pagar mais do que paga o Bolsa Família em média. Então, de repente, onde não havia dinheiro, vem a ideia de um novo imposto para financiar tal programa. Não é? Por isso é preciso explicar que programa é este, que imposto é este, qual será seu impacto na cadeia produtiva e, portanto, no preço final. Imaginem um carro. Na verdade, quando você compra, existindo um imposto dessa natureza, quando a montadora comprar o plástico, ela vai pagar. Quando comprar o aço, ela vai pagar. Quando comprar o vidro, ela vai pagar. A borracha, ela vai pagar. E aí, tudo isso vai se acumulando. E se juntando a outros impostos. Impostos industriais e comerciais. Federais e estaduais. E, ao fim, haverá mais imposto em cima do produto final e, portanto, tudo isso será repassado para quem? Para o consumidor. E o produto ficará mais caro. Já sabemos que o carro no Brasil é muito caro porque os impostos são muito altos. Isso é um exemplo. Mas atingiria, inclusive, a produção, o beneficiamento, a comercialização e depois do atacado para o varejo e do varejo para o consumidor final, por exemplo, de alimentos. Então é preciso saber o que o Ministério da Economia tem a dizer a respeito do impacto deste imposto na inflação, o impacto deste imposto no preço das mercadorias. E, além disso, porque este é o único modo de garantir a desoneração que está aí. Ou seja, no ano que vem, não haveria perda em relação a este ano. Seria uma ampliação da desoneração. O governo não está abrindo mão de receita. E mais, o governo muitas vezes fala desoneração só se aceitarem tal coisa. Mas sabe, Paulo Guedes sabe, Bolsonaro sabe, os líderes do governo no Congresso sabem que é muito grande a possibilidade de o Congresso derrubar os vetos e estender a desoneração por mais um ano. Então não há essa condição de força para dizer desoneração só com um novo imposto. E quanto ao programa, de fato, sabemos que no Brasil não é possível, neste momento, e nos próximos anos não será possível, deixar de oferecer assistência, um programa de assistência a famílias que, por exemplo, no Nordeste, o Bolsa Família, que é o que há, que é o que existe, ele atinge mais de 6 milhões de famílias. Só no Nordeste. Não é? É a região onde há o maior número de pessoas beneficiadas pelo Bolsa Família. Depois a região Norte. E, além disso, se não é possível ampliar este programa, não interessa o nome fantasia que darão. Não é? Aí é efeito eleitoral. O que importa para a população é o programa. O nome que darão, obviamente, é uma perfumaria, embora tenha efeitos eleitorais. Claro que tem. Mudar o nome significa assumir a paternidade de um novo programa. E aí, se este programa não pode ser maior do que o Bolsa Família, porque não há dinheiro para isso, que não seja, que haja o possível. Porque é óbvio que um novo imposto, lá na frente, ele vai
pesar também sobre aqueles que recebem o Bolsa Família. Então, parte do que há no programa, do que é fornecido no programa, é retirado. Embora no falatório demagogo, no falatório populista, no falatório repleto de cinismo, tentem vender a ideia de que seria um imposto para a classe média e para os ricos. E é balela. Todo mundo paga. No momento ou no outro, todo mundo paga. E até por isso é preciso saber se esse novo imposto vai incidir, repito, sobre simples operações num caixa eletrônica de banco. Sobre a simples compra com pedido por telefone e com pagamento por cartão na hora que o entregador traz o produto. Que seja uma pizza, que seja uma comida japonesa, não importa. Que seja algo comprado, um remédio, que muitas vezes é comprado pela internet. Não é? O governo já dá como certa a derrota no caso da desoneração. Ou seja, não há o que barganhar. Não tem essa de, desoneração só se aprovar em tal imposto. Não existe essa situação. A derrubada dos vetos, o próprio governo sabe que ela está ali na esquina. Ela deverá acontecer. Não é? E deverá liberar as bancadas para que o veto seja derrubado. E aí vem a história de, em troca, espera apoio na negociação de um novo imposto. Como o governo sabe que será derrotado, tudo indica, né, que o Congresso é capaz também de surpresas consideráveis. Mas os sinais são claros de que os vetos cairão e a desoneração será estendida. Mas aí vem uma outra proposta. O imposto pode viabilizar o tal novo programa de assistência e também pode ser usado, isso pode ter peso no Congresso, para a desoneração das igrejas. Aquela história dos vetos presidenciais. Só que aí, o Paulo Guedes sabe, ele lê jornais, ele ouve rádio, ele vê televisão, ele lê notícias na internet, ele conversa com o Bolsonaro. Ele sabe que o Bolsonaro disse o seguinte. Em outras palavras, ele disse para o Congresso, derrube. Se eu estivesse na Câmara, votaria pela derrubada do veto, disse o Bolsonaro, em relação ao veto relacionado àquela cobrança, aquela proposta de anistia do que a Receita está cobrando de grupos religiosos. Não é? O próprio Bolsonaro disse que vetou, mas já contando com a derrubada do veto. Vetou para não ser acusado de responsabilidade em relação à situação fiscal, para não ser acusado de irresponsabilidade fiscal. E por isso, ele vetou, mas falou no mesmo dia para os parlamentares, derrubem o veto. Se eu estivesse aí, eu votaria pela derrubada do veto. Não é? Então, ele mesmo discorda do próprio veto. Ou seja, também aqui, o governo não tem exatamente posição de força para dizer, tudo bem, derrubem o veto, mas então aceitem o imposto, porque provavelmente, tanto na desoneração quanto na anistia, os vetos serão derrubados sem que haja a concordância com o novo imposto. Segundo Guedes, a proposta será debatida com os líderes. Isso é fundamental, né? Senão não há nenhuma chance, nem de chegar à votação. E também debatida com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e com o Davi Alcolumbre, presidente do Senado e, portanto, do Congresso. Guedes disse que os textos estão sendo submetidos, vão passar para a apreciação dos líderes. E aí disse, o governo irá encaminhar para a comissão mista, obviamente via Congresso, por intermédio dos líderes do governo lá. O ministro disse ainda que a proposta do Pacto Federativo também será encaminhada
após alinhamento com líderes partidários e o governo. Bom, essa PEC de novo Pacto Federativo, ela está nas mãos do senador Márcio Bittar, do MDB. Ele é do Acre, foi eleito pelos eleitores acreanos, é do MDB. Ele é o relator do texto. E o Márcio Bittar foi aquele que logo depois do Bolsonaro afirmar que no governo dele, até 2022, ninguém falaria em Renda Brasil, ele disse: ô presidente, que tal então aqui mesmo, no âmbito da proposta orçamentária e da PEC para o Pacto Federativo, já tratarmos de um novo programa de renda, um novo programa permanente de renda. E aí, se não é para falar em Renda Brasil, é só mudar o nome. Veio então a ideia do tal Renda Cidadã. E o Guedes apoia uma das medidas propostas pelo Márcio Bittar, que foi mais radical do que o Ministério da Economia. Ele pretende eliminar pisos de saúde e educação, pisos orçamentários, não é? O Guedes disse que apoia a medida até para manter coerência com a ideia, diz ele, de devolver o orçamento público para os políticos. Quando ele fala políticos, ele está falando de parlamento, está falando de deputados e senadores, não é? Porque político não é necessariamente deputado e senador. Ora, então, o próprio Congresso, o ano passado, tratou, naquele momento de desgaste tremendo entre executivo e parlamento, executivo e legislativo, tratou de tomar as rédeas do orçamento. E a reação do Paulo Guedes na época foi até curiosa. Ele falou: que ótimo, é isso que defendemos. Vocês que determinem onde será usado cada centavo do orçamento. Então, diz ele, o Pacto Federativo devolve o orçamento público à classe política. A classe política é que vai decidir. A equipe do Paulo Guedes já tinha formulado uma versão inicial do Pacto Federativo, isso foi em novembro do ano passado. O texto foi apresentado ao Congresso naquele Plano Mais Brasil. Esse Mais Brasil tem a ver com o mote da campanha do Bolsonaro, aquela história de menos Brasília e mais Brasil, que seria a descentralização das decisões, não é? Para estados, para municípios. Eram 3 versões. Elas estão sendo consolidadas agora, disse o Paulo Guedes. E aí ele emendou: o relator está fazendo um excelente trabalho, está submetendo à aprovação do presidente, vendo onde há acordo, onde não há acordo, isso vai ser encaminhado. O Bittar, ele foi além do que propunha o governo. Qual era a ideia do governo? A ideia era, na verdade, estabelecer o seguinte: olha, tanto do orçamento tem de ir para saúde e educação. E aí, os governos estaduais, por exemplo, e municipais, terão liberdade para remanejamentos. Olha, este ano eu vou ter de colocar um pouco mais na saúde e, portanto, vou tirar um pouco da educação. Este ano eu tenho de colocar mais dinheiro na educação, então eu vou tirar da saúde. Mas o pacote saúde e educação teria um mínimo garantido. Essa era a proposta do Ministério da Economia. O Bittar foi muito além. Muito além. Porque ele estabelece no texto a desobrigação, a desvinculação, a desindexação de diferentes despesas. Então não haveria mais, tem de ir tanto para a educação, tem de ir tanto para a saúde. Isso sumiria. Por isso é necessária uma PEC, já que o mínimo para a saúde e para a educação está estabelecido na Constituição. E o Pacto Federativo, por ser proposta de emenda à Constituição, vai trazer uma porção de jabuti, de mudanças constitucionais. Algumas talvez nem sejam percebidas
por aqueles que votam, ou seja, deputados e senadores. O relatório sobre a PEC está praticamente pronto. E durante o fim de semana, em um dos trechos mais importantes, Bittar propõe eliminar o piso de recursos para saúde e educação no país. A proposta do governo, repito, apenas somava os dois pisos, saúde e educação, e dava aos governantes estaduais e municipais a permissão para mover recursos entre uma área e outra. Este ano vou tirar um pouquinho da saúde, pôr na educação. Este ano vou tirar um pouquinho da educação, pôr na saúde. Não poderia tirar de nenhum dos dois para colocar nos transportes, na segurança pública. Não. Era ali dentro do pacote saúde e educação. O Bittar faz desaparecer isso e elimina a obrigatoriedade de mínimo para a saúde, de mínimo para a educação. E aí que governadores e prefeitos tenham liberdade a partir daquilo que sairá do parlamento. Ou seja, o Congresso, de fato, é quem vai estabelecer para onde vai o dinheiro. Hoje, a Constituição obriga a União a destinar às duas áreas, saúde e educação, o montante aplicado no ano anterior, mais a inflação. Estados e municípios também têm pisos ligados à receita arrecadada. Então, Estado de São Paulo, Estado de Minas, Estado de Roraima, tem um piso de acordo com aquilo que o Estado arrecada. E as cidades também, os municípios também. Parte daquilo que é arrecadado pelo município, uma parte já estabelecida, um mínimo, tem de ir para a saúde e para a educação. Pode até gastar mais. Ótimo, se tiver sobrando. Mas o mínimo tem de se garantir para essas duas áreas. Pois o Bittar propõe no seu relatório sobre a PEC do Pacto Federativo que essa obrigatoriedade desapareça. O Guedes defende a medida dizendo que o aumento pela inflação não protege a população. É verdade. Aliás, o reajuste pela inflação, por exemplo, é um grande problema do tal teto de gastos. Porque é a inflação oficial. E se há deflação? E se há uma inflação muito baixa, o que é ótimo, é óbvio que o teto de gastos irá se mover quase nada. Movimento imperceptível, já que ele está limitado ao reajuste inflacionário, não é? Então isso é muito complicado. E ele disse que a ação política é muito mais importante do que um dinheiro carimbado que corrige 1,6. Da mesma forma, a educação brasileira, esse 1,6 ele está se referindo ao reajuste. A classe política está recuperando a decisão sobre os orçamentos públicos. O Pacto Federativo é devolver os orçamentos públicos à responsabilidade da classe política. Olha, o conceito é bom. O conceito é bom, não é? Só que você vai exigir mais responsabilidade dos parlamentos, da Câmara dos Deputados, do Senado, das Assembleias Legislativas, das câmaras municipais. Haverá uma exigência maior de que sejam responsáveis, o que não significa garantia de que serão responsáveis com o destino do dinheiro público. E ainda mais livres das amarras que a Constituição estabeleceu. Haverá, de fato, compromisso em manter dinheiro suficiente para saúde e educação sem esta base, este mínimo estabelecido pela Constituição? E o Guedes aproveitou para reafirmar de que a atividade no Brasil está voltando em V. Dá aquela despencada e sobe na mesma medida. Que não seja W, não é? Que não seja W, porque senão haverá outro despencar. Ele disse que o Congresso é reformista, o presidente está dando apoio às reformas, já mandou a administrativa e mandará a tributária. E o Pacto Federativo está entrando. Enfim, o Guedes costuma ser generoso consigo mesmo nas suas análises da situação do Brasil, costuma demonstrar algum otimismo, né? Ele sempre fala que o Brasil surpreenderá o mundo, etc. E agora é saber a reação do Congresso.
O Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara, também se diz otimista. Mas o senador Roberto Rocha, que preside a Comissão de Reforma Tributária, ele é do PSDB, eleito pelos maranhenses, ele diz que a resistência é pesada a qualquer ideia de um imposto parecido que seja com a CPMF. E o próprio Rodrigo Maia já disse que, pelo que ele enxerga e pela sua posição pessoal, isso não passa na Câmara. Pelo menos na Câmara. E não passando na Câmara, é inútil se passar no Senado, já que é preciso pelo menos 308 votos na Câmara, pelo menos 49 no Senado, e em 2 votações. Você tem de ter esse mínimo 2 vezes. Na Câmara, 2 vezes. No Senado. Senão não se aprova uma proposta de emenda à Constituição. Fato é que, mais uma vez, ora usando como se fosse poder de negociação em relação àquilo que claramente ele já não consegue influenciar, a votação a respeito da ampliação da desoneração sobre folha de pagamento de 17 setores e também a anistia para grupos religiosos, denominações, etc. Parece não haver chance de o governo ter poder de influenciar o que vai acontecer na votação desses vetos presidenciais no Congresso Nacional. E, ao mesmo tempo, vincula a ideia desse novo imposto a um programa permanente de renda, um programa assistencial permanente, que seja o tal Renda Cidadã, como quer o Bittar, como quer o Palácio do Planalto, e também a ideia de condicionar a possibilidade de desoneração a esse novo imposto. A desoneração é fundamental. Já ampliá-la, estender o prazo e mais, discutir dentro da reforma tributária que desapareçam de sobre a folha de pagamento das empresas e, portanto, do custo do emprego, essas taxações, esses tributos que são impostos a quem trabalha, a quem produz. Isto tira renda, isto tira emprego. E o governo não deve perder de vista, e o Congresso também não, de que o que vai aumentar a arrecadação não é um novo imposto, mas o crescimento econômico. Mais gente trabalhando, mais gente com mais renda e, portanto, consumindo mais. É isso que vai gerar mais empregos, é a cadeia econômica. Isso é irrevogável. É a produção da sociedade que pode elevar a arrecadação do governo. Porque o país não tolera mais aumento da carga tributária, ainda que disfarçada. E os políticos são especialistas em disfarçarem aumento da carga tributária. Fazem isso até com imposto de renda sobre pessoa física, simplesmente não corrigindo a tabela. Fazem isso com muitos tributos impostos à produção, a quem produz, a quem trabalha. E nos últimos 30 anos, tudo que o Estado brasileiro tem feito, porque ele gasta cada vez mais, ele é cada vez mais caro, ele custa cada vez mais para a sociedade, tudo que ele faz é aumentar a carga tributária. E a tolerância chegou ao seu ponto culminante, não é? Então, é preciso buscar meios de aumentar renda, aumentar emprego, aumentar consumo. Qualquer coisa além disso será aumentar a carga tributária em cima de quem já não consegue mais carregar tantos impostos.